Concedo a palavra por 25 minutos ao primeiro orador, deputado Mendonça Prado, DEM de Sergipe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, antes de iniciar a leitura de um pronunciamento que a nossa assessoria elaborou para a tarde de hoje, deste grande expediente, fazer aqui alguns agradecimentos e uma referência especial em tom de homenagem a um grande brasileiro e grande, particularmente, conterrâneo do nosso querido Estado de Sergipe. Os agradecimentos iniciais a todos os integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que na semana passada, ao afixar na parede daquela comissão a nossa fotografia na galeria dos ex-presidentes, diversos pronunciamentos trataram de fazer referências elogiosas ao nosso nome. E eu quero aqui, de modo muito especial, agradecer a cada membro daquela comissão pela contribuição, pela cooperação que deram ao longo do ano de 2011 ao trabalho que desenvolvemos. Faço isso com a maior seriedade, porque tenho plena convicção de que os integrantes daquela comissão são homens honrados, homens e mulheres, que realizam um trabalho que dignifica esta casa e que corresponde à expectativa da sociedade brasileira. Quero fazer um agradecimento ao Coronel João Batista, da 19ª Circunscrição do Serviço Militar, localizada em Aracaju, no meu querido estado de Sergipe, que afixou uma placa em homenagem a este parlamentar no auditório daquela unidade, uma homenagem que me deixou lisonjeado e que demonstra, sem sombra de dúvidas, a boa relação e que nos estimula a trabalhar cada vez mais para o fortalecimento das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Agradecer ao Coronel Marlon Teza, de Santa Catarina, que é o presidente da Federação Nacional das entidades que representam os oficiais militares estaduais, que na última quinta-feira, em um grande evento que aconteceu em Salvador, na Bahia, essa entidade, através do Coronel Marlon Teza, me prestou uma homenagem e me agraciou com uma medalha daquela instituição que representa os oficiais de Polícia Militar do nosso país. Fazer um agradecimento aos representantes do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Minas Gerais e da Associação Brasileira de Odontologia, que na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de modo específico na Comissão de Saúde, quando tratamos lá da instituição da carreira de médico de Estado e da carreira de cirurgião dentista de Estado, nós também tivemos a honra de receber uma belíssima homenagem. E eu agradeço de forma particular ao deputado Luiz Henrique, do PSDB de Minas Gerais, que foi autor do requerimento que proporcionou esse encontro nosso com os odontólogos daquele importante Estado brasileiro para tratar de um tema que eu considero relevante não apenas para a categoria de cirurgiões dentistas, mas para a área de saúde do nosso Brasil. Antes de conceder a parte ao deputado Pastor Heleno, meu dileto e querido conterrâneo, eu quero, nessa fase primeira do meu pronunciamento, fazer uma homenagem especial, e eu tenho certeza que o Heleno, esse exemplar parlamentar sergipano, haverá de concordar comigo, que todos nós sergipanos hoje nos sentimos orgulhosos, lisonjeados, até maiores, em razão da posse que acontecerá amanhã, de um dos mais brilhantes conterrâneos e um dos mais competentes operadores do direito do Brasil, que honra a todos os brasileiros, mas de forma especial os seus concidadãos sergipanos, e eu aqui me refiro ao ministro Carlos Aires Brito, que tem uma trajetória espetacular no mundo jurídico e que é indiscutivelmente uma referência para o nosso país. Referência de honradez, de dignidade, de honestidade, de conhecimento, de inteligência. E eu quero aqui, em nome do povo sergipano, dizer ao doutor Carlos Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, que a sua presença
naquele órgão maior do poder do judiciário, é uma forma de ampliar, é uma forma de ilustrar, é uma forma de abrilhantar ainda mais a inteligência do nosso querido povo sergipano. Então fica aqui registrado nos anais do Parlamento as nossas homenagens a um dos mais ilustres brasileiros e um ilustre cidadão sergipano, Carlos Aires Brito, que eu tenho certeza que em mais uma oportunidade haverá de dignificar, de honrar os seus conterrâneos à frente da justiça brasileira como presidente do Superior Tribunal Federal. Mas concedo à parte com muito prazer ao meu colega, deputado Pastor Heleno, meu queridíssimo amigo. Deputado Mendonça Prado, Vossa Excelência, no terceiro mandato, nessa casa, muito tem honrado o Brasil e o nosso povo de Sergipe. Quero aqui fazer as minhas palavras no que diz respeito ao ministro Carlos Aires de Brito. E parabenizar Vossa Excelência, principalmente pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Segurança Pública. Vossa Excelência que andou esse país, esse Brasil, ouvindo, discutindo, dando sugestões, ouvindo o povo, ouvindo as autoridades. A segurança pública no país vive momentos em pesquisas feitas, deputado, a saúde e a segurança estão entre as prioridades que o povo brasileiro assim diz como necessário por parte que o Estado intervenha e faça um melhor trabalho. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu mandato e principalmente pelo trabalho desenvolvido o ano passado à frente da Comissão de Segurança Pública, de muita valia para o povo brasileiro e para o povo do nosso Estado de Sergipe. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, por fim, para concluir essa primeira parte, eu quero registrar aqui também os nossos parabéns a todos que integram o Exército Brasileiro. Amanhã nós teremos uma solenidade no 28º Batalhão de Caçadores e, com muito prazer, em mais uma oportunidade também serei homenageado naquela unidade militar e para mim é motivo de muita satisfação e de muito orgulho. Mas quero dizer, senhor presidente, no dia de ontem nós tratamos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre propostas que tramitam no Parlamento brasileiro relacionadas à instituição da carreira de médico e cirurgiões dentistas de Estado. Tem como objetivo fundamental, e vamos falar em rápidas palavras, de tornar idêntica a ascensão na carreira dos profissionais da área de saúde aos quadros das carreiras jurídicas. A partir do momento em que o servidor público, cirurgião dentista, médico, ingressar no serviço público, ele vai ter que iniciar as suas atividades nos pontos mais longínquos, no interior do Brasil, para posteriormente e de forma paulatina ter a sua ascensão na carreira e o seu deslocamento para as capitais e para os grandes centros urbanos. Nós temos o exemplo lá do meu estado de Sergipe, que é um dos estados que por cada 100.000 habitantes tem per capita um dos maiores números de profissionais de saúde. Entretanto, nós temos várias lacunas no interior, ou seja, a ausência de médicos, a ausência de dentistas, por falta de uma legislação ou de normas jurídicas que organizem as carreiras na área de saúde. E por isso nós estamos, como autor de uma proposta de emenda à Constituição, estabelecendo para esta casa a ideia de criar no Brasil as carreiras de médico e de cirurgião dentista de Estado, para que eles tenham a mesma forma de ascensão na carreira que tem o promotor de justiça lá na área jurídica, que tem o magistrado na área jurídica, começarem as suas atividades no interior do Brasil, começarem as suas atividades nos pontos mais longínquos. Só dessa maneira os gestores públicos terão as condições para dar acesso à saúde de forma efetiva aos brasileiros que residem no interior do país, nos lugares mais pobres, nos lugares onde efetivamente não existe a atenção à saúde, porque não tem a presença dos profissionais médicos, cirurgiões dentistas e outras atividades que fazem o setor de saúde pública no nosso Brasil. Então a nossa tese, que eu tenho certeza
que passa a receber em todos os estados o apoio dos profissionais de saúde, para que possam fazer contato com os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado da República, tem o objetivo fundamental de aprovar as duas propostas de emenda à Constituição. Uma que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que institui a carreira de médico, e a outra cujo parecer da competente deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que é pela aprovação e que será submetida nos próximos dias à apreciação dos integrantes da CCJ, para posteriormente nós analisarmos e formatarmos o melhor texto numa comissão especial para instituir as duas carreiras e definitivamente resolver o problema da presença de profissionais de saúde nos pontos mais distantes, nos pontos mais longínquos, no interior do nosso país, principalmente nas regiões mais pobres, como é o caso da minha região, a região Nordeste e da região Norte do Brasil. Senhor presidente, agora passando ao pronunciamento escrito, eu quero dizer o seguinte: o Brasil alcançou recentemente o posto de quinta economia do mundo, embora tenha sido superado na última semana pelo Reino Unido, com o produto interno bruto de 2,3 trilhões de dólares. Contudo, esses ganhos vultosos não refletiram no desenvolvimento da sociedade, principalmente das regiões mais pobres. Nosso índice de desenvolvimento humano ainda é muito baixo. Apesar de estarmos alcançando posições privilegiadas em termos de produto interno bruto e, portanto, de riqueza em termos de dinheiro, de economia, nós temos alcançado somente o 84º lugar no mundo em termos de IDH, senhor presidente. Temos alcançado 0,718 em números de IDH em média no nosso país. Somente 80% da nossa população tem acesso à rede sanitária e 10% da população acima de 15 anos ainda é constituída por analfabetos, segundo dados do IBGE, senhor presidente. Portanto, todos esses discursos sobre a economia não refletem o dia a dia, a realidade do nosso país. Ainda temos muitos lugares sem o saneamento básico. Ainda temos muitos lugares onde as pessoas ainda sofrem com uma pobreza aguda e que é preciso ainda muito trabalho para que essas pessoas possam ter efetivamente um desenvolvimento humano, como acontece nos países desenvolvidos do planeta. Em 2008, nosso gasto com a educação foi de apenas 5,08% do nosso produto interno bruto e com a saúde apenas 3,5%, e as consequências estão aí, quando fazemos as avaliações ou quando somos submetidos a avaliações que são feitas internacionalmente. O Brasil é sempre pessimamente avaliado, como aconteceu com os resultados do PISA, que identificou os estudantes brasileiros como aqueles que estão na retaguarda, portanto, aqueles que precisam ainda melhorar sobremaneira, e o nosso país precisa melhorar muito para aperfeiçoar o seu sistema educacional. Portanto, investir para que sejamos cada vez mais ricos, para que estejamos no patamar dos países que têm as melhores economias, isso é fundamental. Mas creio eu, senhor presidente, que é imprescindível melhorar o nosso sistema educacional, melhorar o nosso atendimento à saúde pública, melhorar a segurança pública, oportunizar a todos e em todas as cidades as condições de higiene, de saneamento básico, e nesses quesitos, lamentavelmente, apesar de todos os discursos otimistas, alguns até enganosos mesmo, a população está aí sofrendo com esses quesitos que eu considero fundamentais, porque estamos ainda sendo pessimamente avaliados. Basta dizer que estamos no 84º lugar em termos de índice de desenvolvimento humano. E aí eu lhe pergunto, de que vale ser a quinta, a sexta economia do mundo, sendo o 84º em termos de índice de desenvolvimento humano? Um país que está muito atrás em termos de
tecnologia, de conhecimento, que pouco registra em termos de patente, o que demonstra claramente a nossa necessidade de alterar, de melhorar, de qualificar, de aperfeiçoar o nosso sistema educacional, para que possamos aí sim concorrer em pé de igualdade com países até menores, mas que estão bem à frente em termos de capacidade intelectual, em função da força e da qualidade do ensino do sistema educacional. Senhor presidente, assim, não é de surpreender que o Brasil continue sendo um dos países mais violentos, porque é uma consequência de tudo isso. Somos um dos países mais violentos do planeta. No período de um ano, em nosso território, vitimam-se mais pessoas do que em qualquer conflito mundial, sendo superados apenas pelos números de mortos da Segunda Guerra. Ou seja, em um período de um ano, se morre mais gente no Brasil, em consequência da criminalidade, da violência, do que em qualquer conflito que aconteceu no período de 365 dias ou 366 dias na história do planeta. O Brasil, que é um país de dimensão continental, tem tido sérias dificuldades para coibir o ingresso de drogas em nosso território, em razão dos mais de 16 mil quilômetros de fronteira. Faz-se necessário realizar investimentos consideráveis em nossas forças de segurança, além de questões como o aumento do efetivo e da imprescindível valorização profissional. Não podemos olvidar que é preciso adquirir equipamentos dotados de alta tecnologia, apropriados para as devidas ações de combate ao tráfico de drogas e das armas ilegais nessas localidades. Muito se ouve falar aqui na elaboração dos orçamentos sobre tais investimentos, que vão investir em tecnologia, que vão investir nas Forças Armadas, que vão investir em satélites, que vão aumentar os efetivos, e nada de prático acontece na execução do orçamento. Muito pelo contrário, se subtrai os recursos que deveriam ser investidos nesses setores, e esses recursos são destinados para outras áreas que muitas vezes não têm a mesma relevância, que muitas vezes não têm a mesma importância. E nós estamos aí, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, com um crack que aumentou nos últimos 4 anos cerca de 700%, dispersando as famílias, destruindo a nossa juventude, aniquilando a perspectiva de futuro das nossas crianças. E esse país, repito, que canta por aí e encanta a sua população, que está chegando para o patamar de sexta, de quinta economia do mundo, é um dos países que mais tem jovens consumindo crack e se tornando violentos e se tornando criminosos no nosso Brasil. E onde estão as políticas públicas para prevenir? E onde estão as políticas públicas para socorrer os nossos jovens dependentes químicos? E onde estão as políticas públicas para combater essas ações criminosas, senhor presidente? Eu acho que nós devemos agir mais e cobrar mais execução do que ficar ouvindo discursos falaciosos, porque os números não mentem jamais. Esse discurso de ministros da Fazenda, das grandes autoridades, que a economia está melhorando, que nós estamos nos tornando um país rico no mesmo patamar dos países desenvolvidos do planeta, ele não diz com a realidade das cracolândias, ou da realidade dos lares cujos pais estão sofrendo com os filhos que estão aprisionados pela droga, pelo crack, e que estão entregues ao mundo do crime, nas ruas cometendo homicídios, estupros e causando terror à sociedade brasileira. Desse modo, senhor presidente, eu quero aqui dar continuidade ao meu pronunciamento, antes, porém, concedendo a parte a este brilhante parlamentar pernambucano que orgulha a todos, que é o deputado Augusto Coutinho. Prezado companheiro deputado Mendonça Prado, eu quero aqui inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo teor do seu pronunciamento. Vossa Excelência que ataca um dos graves problemas que a sociedade brasileira vem reclamando da falta do Estado, que é exatamente na área de segurança pública. E Vossa Excelência, eu tenho de dar um testemunho nesse seu pronunciamento, que tem sido um deputado dedicado integralmente a essa causa, que Vossa Excelência, inclusive, presidindo a Comissão de Segurança Pública e sendo um dos baluartes na defesa do Legislativo dessa PEC 300. Então eu quero aqui
deputado Mendonça Prado, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a sua luta e dizer que Vossa Excelência traz hoje ao plenário da Câmara dos Deputados um assunto importante e que tem a convicção que é uma ansiedade do povo brasileiro, que é melhorar a nossa segurança pública, que esse governo prometeu, disse que ia colocar investimento e a gente, inclusive, a semana passada eu fiz um pronunciamento sobre isso, mostrando os recursos do PAC na área de segurança são realmente lamentáveis, o que demonstra um descaso desse governo. Mas parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e Vossa Excelência me faz alterar o rumo do meu pronunciamento. Porque eu tenho aqui que fazer menção, senhor presidente, à importância da proposta de emenda constitucional número 300 e chamar a atenção desta casa que nós precisamos votar. Porque, na verdade, os estados brasileiros, Augusto Coutinho, estão sendo enganados pelo governo federal. Porque é o que diz essa proposta de emenda à Constituição? Ela diz que nós devemos criar um fundo constitucional para que a União, que arrecada 64% de tudo que os cidadãos brasileiros pagam na forma de tributos, criar o fundo constitucional para que o governo federal possa compartilhar essa responsabilidade com os Estados-membros. Ou seja, transferir recursos federais para os Estados-membros. E eu quero aqui lamentar que muitos governadores estejam fazendo campanha, e a maioria deles, inclusive, já pagam o que determina a PEC 300, que inicialmente era o debate para instituir um piso de R$ 3.500, e que no estado de Sergipe já paga R$ 3.400, e que o estado de Minas Gerais já vai pagar mais de R$ 4.000, e que o estado de Goiás, se não me falha a memória, já vai pagar mais do que a PEC 300. E os governadores, permitam-me dizer aqui, de forma incompetente, trabalham contra uma PEC que vai determinar que o governo federal transfira recursos para os Estados-membros e possam então compartilhar essa responsabilidade com o governo federal, do mesmo modo que acontece com a educação, através dos fundos constitucionais de transferências obrigatórias, e do mesmo modo que acontece com a saúde pública, deputado João Campos. Portanto, essa proposta é fundamental e é imprescindível. E eu quero aqui, mais uma vez, aproveitando esse pronunciamento, cobrar do presidente da Casa, o deputado Marcos Maia, que não deixem frustrados todos os brasileiros com o processo legislativo e com a condução das proposituras no Parlamento brasileiro, porque não pode uma matéria que foi votada em primeiro turno e que teve a votação unânime dos senhores parlamentares ser engavetada por mero interesse do governo federal, que não é interesse dos governos estaduais. Eu tenho convicção disso, que o que falta é conhecimento do texto. É interesse exclusivo do governo federal, que não está querendo investir em segurança pública para que policiais sejam melhor remunerados e para que a violência seja reduzida de forma efetiva no nosso país. Concedo com muito prazer a parte a Vossa Excelência, deputado João Campos. Deputado Mendonça Prado, eu quero me associar a Vossa Excelência e aproveitar para fazer aqui um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Vossa Excelência no ano passado como presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com muita dedicação, com muita responsabilidade, criando mecanismos de enfrentamento do ponto de vista legislativo da violência e da criminalidade, priorizando o debate acerca da PEC 300, que não é uma PEC que traduz o corporativismo das polícias, ao contrário, é uma PEC que representa uma política de segurança pública com o financiamento do governo federal para as polícias estaduais, como Vossa Excelência bem diz. E Vossa Excelência foi tão bem na condução da Comissão de Segurança Pública que até uma comissão especial, que essa casa que a mesa criou exclusivamente para as questões de segurança pública, terminou não tendo nenhum funcionamento, mal se instalou, exatamente porque a Comissão de Segurança Pública, sob a presidência de Vossa Excelência, ocupou todos os espaços para o debate dos temas relacionados com a segurança. De tal forma que Vossa Excelência tem muita autoridade para dizer o que diz agora na tribuna. Lamentavelmente, algumas pessoas de má fé fizeram cálculos absurdos
de impacto no Tesouro da União e dos Estados em relação à PEC 300 para criar um discurso que pudesse inviabilizá-la politicamente. Nós precisamos desnudar isso, colocar a verdade às claras e criar as condições políticas para que a PEC 300 seja aprovada para o bem do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência que tem se revelado um dos mais competentes parlamentares e que é um orgulho do Estado de Goiás no Parlamento brasileiro. Mas como o tempo já está chegando ao final, eu quero, nestas últimas palavras, agradecer a atenção dos senhores e das senhoras e dizer àqueles que participam da Comissão de Segurança que o objetivo maior agora é nós aprovarmos a criação do Fundo Nacional para que possamos ter políticas públicas mais eficazes no combate à criminalidade no nosso país. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras.